Olá, meu nome é Regina Silva e hoje nós vamos falar sobre prosperidade e dívidas. Quanto a constelação influencia as nossas relações financeiras? Olá, Rosa, bem-vinda. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o que, na maioria das vezes, quando nós falamos dívidas, nós estamos falando de dívidas financeiras. Ou seja, por que para algumas pessoas é tão fácil ganhar dinheiro, mas é tão difícil manter o dinheiro? Por que para algumas pessoas ganhar é tão difícil, mas o pouco que elas ganham, elas mantêm? E esse é um assunto que durante muitos anos eu trabalhei muito com os meus clientes. Por quê? Porque, óbvio, um dos processos que eu sempre brinquei, né? Que o que eu sou boa em estruturar as pessoas financeiramente e afetivamente. Mas, para algumas pessoas, o processo era muito mais simples. Para outras pessoas, era muito complicado. E quando eu comecei a trabalhar com a parte de constelação, eu comecei a tentar entender por que nós, na verdade, repetíamos as histórias dos antepassados. Então, a primeira pergunta que eu sempre fazia com meus clientes quando eles chegavam com dívidas era: como que os seus pais se relacionam com o dinheiro? Como que os seus avós se relacionavam com o dinheiro? E muitas vezes a pessoa nunca tinha pensado sobre isso. Tá? A pessoa ela tinha aquele problema e ela achava que isso ou era normal, porque todo mundo na família tinha esse problema, ou porque ela achava que é porque eu ganho pouco, é porque eu não tenho sorte, porque os juros são muito altos. Então, na verdade, ela sempre colocava a responsabilidade para algo fora. E aí, quando você começava a buscar na história da família, era muito comum eu perceber que havia uma repetição. Ou seja, eu acabava ficando presa na limitação dos meus pais, ou repetindo a história dos meus pais. Então, às vezes a pessoa chegava e falava assim: não, porque esse já é o terceiro negócio que eu abro e que ele caminha bem, de repente ele se desmancha. Tá, como é que era a história dos seus pais? Seu pai lidava como com dinheiro? Dentro da família, como é que é a sua situação diante da tua família? Por quê? Porque nós temos uma forte tendência a querer pertencer. E ao querer pertencer, o que isso significa? Significa que se eu for muito diferente, como é que eu pertenço? Olá, bem-vindo a todo mundo que entrou. Então, assim, como é que eu posso fazer diferente, ou como é que eu posso ser melhor do que aquelas pessoas que vieram antes de mim? Então, eu comecei a perceber que assim, o primeiro ponto era o pertencimento. Para pertencer, eu repito as histórias dos meus antepassados, só que eu não questiono a história dos meus antepassados, porque muitas vezes eles tiveram motivo para viver aquilo. Eu sempre conto e sempre falo sobre a história do peixe, né? Eu sou apaixonada pela história do peixe. E você já deve, se ouvir minhas lives, você já ouviu, né? Por que que o peixe é feito sem a cabeça? E a avó responde: porque na minha época o forno era pequeno. Então não cabia um peixe inteiro. Mas mesmo hoje, os fornos sendo maiores, as pessoas pegaram aquilo como uma tradição. E aí elas continuam assando o peixe sem cabeça, esquecendo que se pode pôr a cabeça agora. Por que que elas assam o peixe sem a cabeça? Porque, na verdade, elas não entenderam por que que o peixe era assado sem a cabeça. E é isso que ocorre quando nós falamos sobre a parte financeira. Tá? A parte financeira é exatamente isso. Como é que a minha família lida com dinheiro? A minha família é uma família que ganhou dinheiro, acumulou dinheiro, conseguiu sair do patamar dos meus avós, ou elas continuam igual ou menos? Tá? A minha família, ela consegue estar bem tendo dinheiro? Ou ela acha que o dinheiro é a raiz de todos os males?
Tá? A minha família, ela vibra quando nós conseguimos sucesso financeiro, ou eles têm um certo receio de que se ganhar vai perder tudo? Como é que é a história financeira da minha família? Por quê? Porque primeiro eu vou tentar repetir. E aí nós temos um outro ponto, que foi isso que eu trabalhei muito e venho trabalhando nos últimos 15 anos, 16 anos em constelação. São as dívidas que nós trazemos e que nós não sabemos de onde elas vêm, tá? Às vezes eu já peguei famílias onde a família toda era endividada, tá? E aí se diz, como assim? É assim, as pessoas repetem as histórias e não se dão conta. E quando você começa a falar, você começa a unir os pontos. Ah, então você está repetindo aqui, ah, então fulano tem igual. Tá? Por que é tão importante olhar para trás? Porque nós precisamos saber se nós não estamos carregando, primeiro, uma dívida de antepassados. Então, se na minha família tem um histórico de falência, existe uma probabilidade de que eu vá repetir esse histórico para pertencer. Se a minha família ela tem uma mistura, tá, como africanos e europeus, existe uma grande tendência de que aquela dívida que foi adquirida lá atrás por eles, enquanto não for solucionada, eu vou repetir como herdeiro deles. Então, você começa a perceber que a coisa é um pouquinho mais ampla. Existem aquelas pessoas que parece que elas não podem ganhar um dinheiro a mais que elas automaticamente, tá? Elas conseguem uma dívida e você faz terapia, você entende seu processo, você contrata um gestor financeiro, você faz investimento e daqui a pouquinho acontece algo, você relaxa e lá está você com uma questão financeira novamente. Por que isso? Por quê? Lembro que eu sempre falo, a nossa mente consciente é somente 10%, 90% é o que nós trazemos de memórias nossas e do que os nossos antepassados viveram. Então, nós vamos querer pertencer. Para pertencer, eu vou repetir as histórias. Além do pertencer, eu tenho aquilo que eu recebi dos meus antepassados. Então, no passado, eles foram lá e emprestaram R$1. Hoje, esse R$1 se transformou em 1 milhão. Eu tenho como pagar esse 1 milhão? Não, não tenho. Mas os meus antepassados, eles podem assumir essa dívida e eles podem ficar com a parte deles e eu ficar só com a minha. Então, quando nós pegamos uma situação ou um caso onde a pessoa, ela já entendeu o problema, eu me saboto. Tá? Quando eu vi, por exemplo, eu tinha um caso de uma pessoa que eu atendi, que ela falava para mim, mas eu faço, eu me comprometo com você, eu me organizo e falo, eu vou nesse lugar, vou gastar R$100. Quando eu vejo, eu gastei 3, 4 mil, eu não sei nem como eu gastei. Ah, mas a pessoa está se sabotando. Não é só a sabotagem, é o processo inconsciente. Outras pessoas não, elas dizem, não, eu vou sair e vou gastar R$100. E elas gastam R$100. Elas não têm esse sabotador interno. Então, a primeira coisa que nós precisamos avaliar, como os meus pais lidam ou lidavam com o dinheiro. Como é que foi a vida financeira dos meus pais? Eles tiveram sobrando ou sempre faltou? Existe padrão de dívidas na minha família? Existe padrão, tá, de roubo na minha família? Olá, bem-vindo para quem entrou nesse momento. Entendeu? A minha família, ela tem um padrão de poder viver em paz com o dinheiro? Esse padrão de dívidas vem da minha família ou só eu que tenho um padrão de dívidas? E existe uma diferença entre dívidas e investimentos, tá? Quando uma pessoa compra um apartamento, por exemplo, ela está fazendo um investimento. Então, aquilo ali é um investimento, não é uma dívida. Dívida é quando ela, mesmo contabilizando o dinheiro dela, mesmo ela se planejando, sempre algo ocorre errado, sempre ocorre um imprevisto que não era de forma alguma possível de se prever, e isso faz com que ela entre no processo de dívida. Tá? Ela se planeja, ela monta um negócio. Olá, Flor, bem-vinda. E na hora que ela vê,
ela perdeu tudo que ela conquistou. Então, é muito importante nós entendermos a nossa história. E outro ponto é, qual é a minha herança? Por exemplo, no meu caso, eu tenho uma herança muito forte da parte europeia, mas eu tenho africanos e indígenas como parte da minha herança também. E nós temos, principalmente no Brasil, um problema muito sério, que foi a escravidão. Tá? Então, isso gerou uma dívida de uma etnia para com a outra. Só que eu sou a herdeira dessas duas etnias, então como é que fica? É como se simbolicamente eu fosse a pessoa onde se colocam todas as expectativas de se findar isso. Do mesmo jeito que, como filha, eu não posso julgar, eu não posso interferir, eu não posso me impor na relação dos meus pais. Por quê? Porque eles se escolheram, eles decidiram se casar, eles decidiram ter filhos e graças a essa decisão eu existo. Tá? E eles fizeram isso sem que eu participasse, eu só cheguei depois. O mesmo ocorre nas escolhas, nas decisões dos nossos antepassados. Tá? Talvez naquela época, quando essas dívidas foram adquiridas, eles não tivessem condições de fazer diferente. Nenhum dos lados tinha como fazer melhor, eles fizeram o melhor que eles podiam. Então, o primeiro ponto é eu entender que não existe um julgamento, existe uma aceitação de que foi feito o melhor. Mas que eu, como último, como pequeno ou a pequena, eu não tenho como responder por isso. Eu não tenho como hoje pagar uma dívida de 1 milhão, mas eles têm como resgatar e pagar em R$1 que eles pegaram emprestado. Então, nós precisamos olhar sempre a nossa história e entender esse processo. Por exemplo, eu já tive muitas situações de clientes que quando nós trabalhamos essa harmonização entre os antepassados, esse acolhimento, essa aceitação de que eles vieram antes, de que eles podem lidar com o que cabe a eles, de que eles podem assumir a parte que lhes cabe de responsabilidade pelas escolhas, pelos destinos que eles escolheram, eu me torno livre para olhar para o meu destino e eu não preciso resgatar ou saldar as dívidas que eu não participei, mas eu, por amor a eles, estou carregando. Então, eu sempre falo para as pessoas, é muito interessante, porque quando você olha hoje sobre o processo de dívida, o número de pessoas endividadas é muito alto. Mas será que todas essas pessoas são incapazes de lidar com a contabilidade, de controlar o seu próprio dinheiro? Será que todas essas pessoas não têm capacidade para gerir a sua parte financeira? Com certeza, a maioria tem. Tá? E quem não tem, eu estou dizendo aqui de conhecimento, tem condições de buscar conhecimento até de forma gratuita hoje. Mas por que, mesmo um número tão grande, buscando ajuda, não conseguem quebrar esse padrão, não conseguem sair dessa roda? Tá? Quando acha que vai sair, volta de novo. E tem pessoas que passam a vida inteira nessa roda. Tá, isso que faz com que o banco tenha tanto lucro, né? Se as pessoas não vivessem endividadas, como é que seria essa relação com o banco? Como é que seria essa relação com os juros? Tá, mas quando isso ocorre, como é que isso funciona sistemicamente? Tá? A partir do momento, é como se eu ficasse o tempo inteiro, eu saio de uma dívida e entro em outra, né? Então sempre tem um desequilíbrio nessa relação. Então, o primeiro ponto é olhar para o meu sistema, olhar para a minha história, permitir que cada um deles assuma o seu próprio papel, a sua própria importância, que cada um deles possa efetivamente responder pelo que lhes cabe, para que eu possa olhar para a minha história. E o que eu acho muito legal, e eu já bati nessa tecla muitas vezes aqui, acho que vou continuar batendo sempre, é que
A grande sacada é que eu quero sempre resolver as coisas com a minha mente consciente. Se a nossa mente representa 10%, provavelmente nós usamos no máximo 5%. Porque os 10% seria talvez um Einstein. Nós, seres humanos normais, como eu, como vocês, nós usamos menos. Mesmo sendo buscadores, mesmo sendo pessoas que buscam autoconhecimento, que buscam se conhecer, nós acabamos por conhecer muito pouco sobre nós. A maior parte, os 90%, vão ficar no nosso inconsciente. Então, quando eu quero olhar mais profundamente, o que eu preciso fazer? Eu vou fazer uma terapia de vidas passadas. Legal, mas a terapia de vida passada você vai olhar a sua vida. E aqui nós estamos falando do teu sistema. Dívidas e prosperidade está ligado ao nosso sistema. O Hellinger diz uma coisa muito legal, né? A responsável pela permissão para nós termos um bom casamento, um bom relacionamento afetivo e uma boa vida financeira vem da mãe. Mas se o sistema da mãe não tem essa permissão, ela não tem como nos dar. Como é que eu posso te dar algo se eu não tenho? Se você olhar para mim e falar agora, olha, eu quero, sei lá, uma uva itálica. Eu vou dizer para você, olha, não tem uva itálica aqui, não tenho como te dar. Mas se você não me der, eu vou morrer. Eu falo, então, você vai ter que morrer, porque eu não tenho aqui. Eu posso ter que procurar, eu posso ir buscar, e aí envolve o meu autoconhecimento. Mas e quando o nosso sistema, aqueles que nos dão a permissão, não tem essa permissão? Como é que fica? Como é que minha mãe pode me dar permissão para ir além se ela não conseguiu ir além, se ela não recebeu essa permissão lá de trás? Então eu preciso olhar o sistema como um todo. Eu preciso que a minha mãe tenha essa permissão para me dar. Porque senão nós estamos fazendo aquela brincadeira, eu tenho que ter merecimento, eu vou rezar por merecimento. Cara, não reza por merecimento, porque merecimento todos nós temos. Nosso problema nunca foi merecimento, nosso problema sempre foi permissão. Porque o merecimento é aquilo que nós podemos atrair. Quantas vezes nós não vemos pessoas que atraem dinheiro, que atraem relacionamentos incríveis e que destroem o relacionamento ou destroem a vida financeira? Por quê? Porque a pessoa não tinha permissão. Então, como é que eu consigo, em primeiro lugar, identificar de onde vem esse processo de dívidas? Até agora, dentro do meu conhecimento, deve ter gente que vai trabalhar de outra forma. Aqui nós estamos falando sobre a forma como eu atuo e a forma como eu venho estudando nos últimos 20, 30 anos essa questão. Eu sempre falo, né? Por que eu me meti nessa parte financeira se eu sou psicóloga? É muito simples. No início da minha carreira, eu tinha muitos clientes que não podiam me pagar. E se eles não me pagavam, eu tinha um problema. Então, eu decidi que se eu tinha um problema, eu tinha que resolver o problema do meu cliente. Tá? Simples assim. E aí eu comecei a estudar sobre essa parte de finanças e descobri muita coisa. Descobri que nós podíamos aumentar nossa capacidade de suportar, receber o dinheiro. Descobri que tinham pessoas que ganhavam, mas não tinham permissão para manter. Tinha gente que tinha permissão para manter, tinha permissão para ganhar, para manter, mas não usufruíam. Tinha pessoa que não tinha permissão para ganhar nem para manter, mas usufruía, ou seja, cada vez entrava em mais dívida e tinha sempre alguém bancando essa pessoa. Mas quando a gente fala de olhar mais profundamente, a primeira coisa é olhar para a minha história, olhar para os meus pais. Será que onde eu estou hoje eu já não ultrapassei eles até demais? Olá, bem-vindo para quem chegou. Será que eu já não fui muito além do que eles já foram? Porque se eu fui muito além, você vai entender aquela frase que algumas pessoas falam: parece que eu cheguei aqui num teto e eu não consigo ultrapassar esse teto. E é verdade, cada vez que você consegue aumentar o teu patamar de ganho, você bate numa barreira. E aí você tem que trabalhar para tirar essa barreira. Aí você sobe e bate em outra barreira. E assim vai aumentando. Porque tem pessoas que não trazem essa barreira. Porque de alguma forma, dentro do sistema delas, isso já foi trabalhado.
Então, não é só a pessoa. Quando nós nascemos num sistema, nós precisamos entender o nosso sistema. Por exemplo, eu venho de uma família de imigrantes. Eu venho de uma família que parte dessa família vieram para o Brasil escravizados. Parte dos meus antepassados foram escravizados porque já viviam no Brasil, eram indígenas. Tá? Então, todas essas relações se misturaram, se transformaram quase num balaio de gato e que não me pertence. Mas enquanto eu não entender isso, enquanto eu não entender que demonstrar o amor pelos meus antepassados é acolher o que eles viveram, é entender que eles fizeram o melhor que eles podiam, mesmo que para mim aquilo seja muito pouco. Hoje, com o meu conhecimento, com a minha capacidade, eu faria totalmente diferente deles e acredito que vocês também. Tá? O problema é que eles não tinham essa capacidade, eles não tinham esse conhecimento e eles não tinham as possibilidades que eu tenho hoje. Então, dentro da capacidade, dentro das possibilidades, da própria sabedoria e conhecimento deles, eles fizeram o melhor que eles podiam para que nós existíssemos como nós existimos hoje. Então, é muito importante que ao olhar para a sua vida financeira, comece a fazer um histórico. Quais eram as frases que eu ouvia quando criança? Tá? Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar essa questão financeira, eu lembro que numa das terapias que eu fiz, eu lembro que a gente fez uma sessão de regressão e eu lembro de uma frase, eu sentada assim num tapetinho de lãzinha de ovelha, tá? E o meu pai e minha mãe conversando e a frase que eu gravei é muito perigoso ter dinheiro, é isso que dá ter muito dinheiro. Eu não tenho a menor ideia do que eles estavam falando. Mas essa foi a frase que a minha criança guardou. Então, durante uma boa parte da minha vida, o que eu fazia? Você quer ficar com uma coisa perigosa na sua vida? Óbvio que não. Então, eu me livrava do dinheiro. Só que aí teve um momento em que eu tinha consciência que não era perigoso ter dinheiro. Tá? Era totalmente... Tá? A Daisy está dizendo que faz total sentido isso que você está falando. Faz, porque quando nós começamos a unir os pontos, Daisy, nós começamos a compreender a nossa história. E ali foi uma grande sacada, porque eu falei, cara, conscientemente eu sabia que ter dinheiro não era perigoso. Era mais perigoso não ter, porque me colocava numa situação de fragilidade. Mas o meu inconsciente... Para ele, os meus pais sabiam muito mais do que eu. Para ele, os meus pais eram deuses, né? Porque eu era pequenininha. Então, óbvio que meu pai e minha mãe tinham razão. Como não ter? Então, esse foi a primeira barragem, tá? O primeiro bloqueio que eu venci, que foi entender que alguma situação na vida deles ocorreu e que aquilo naquele momento era real. Mas que para mim aquilo não era real. Aí depois, conforme eu fui trabalhando e conhecendo constelação, eu fui olhando para essas relações. E só para vocês entenderem, e eu trabalho muito, eu brinco, né, que a primeira cobaia de tudo que eu trabalho sou eu, né? E acho isso ótimo, porque quando as pessoas chegam, eu sei exatamente do que elas estão falando. Eu sei exatamente como elas se sentem. Então eu faço uma brincadeira, né? E não é brincadeira, é uma realidade. Eu sou uma das poucas pessoas que você vai conhecer que morava em Moema, considerado um dos melhores bairros residenciais para se morar. E eu fui uma lagada. Vai dizer como assim, uma lagada? Meu apartamento tinha acabado de ser entregue pela arquiteta, estava lindo, maravilhoso. Uma semana depois, resolveram fazer limpeza na caixa d'água. Deu refluxo em um único apartamento, encheu mais ou menos 40 centímetros de água o apartamento, o meu. Ou seja, eu fui obrigada a ficar um mês fora de casa por causa disso, porque era taco. Foi um estrago, foi assim um super prejuízo. Tive que mandar lavar tapete que eu tinha acabado de comprar, sofá, foi um horror. E eu pensava, cara, mas agora que eu organizei minha vida, por que isso tá acontecendo? Não, deve ser fizeram alguma coisa pra mim, deve ser inveja, olho gordo, sei lá. Fui me benzer, fiz reiki,
fiz um monte de coisa. E aí, foi a época que eu comecei a trabalhar com constelação e eu comecei na época, isso daí já faz o quê? Uns 15 anos atrás. Um dia eu estava lendo um livro do Hellinger e eu cheguei e falei, eu preciso trabalhar os meus antepassados. Por quê? Porque eu tenho herança africana. E quem tem herança africana, ele vai trazer no inconsciente um padrão de submissão, porque os africanos foram tão escravizados que ter essa herança faz com que nós tenhamos essa tendência à submissão. A gente briga e se submete. Falei, cara, isso não é legal. E aí eu comecei a entender os padrões de dívidas. E aí qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu falei, eu preciso olhar para esses europeus, eu preciso olhar para esses africanos, para esses indígenas e dizer, olha, gratidão, porque sem vocês eu não seria quem eu sou. Mas as dívidas que vocês conseguiram um com outros, roubos, as mentiras, os segredos, eu não tenho como resolver. Eu não tenho como, de certa forma, pagar essas dívidas, por mais que eu queira. Por quê? Porque eu sou só pequena. E como diz minha sobrinha de 13 anos quando me liga, ô tia, você pode comprar isso para mim porque eu não tenho dinheiro. Exatamente isso. Como pequena, eu não tenho dinheiro. Quem tinha dinheiro era eles. Quem arranjou a dívida foram eles. Tá? Eu vim bem depois. Então, nesse reconhecimento, eu lembro que na época, óbvio, a gente estava começando, né? Constelação, imagine, há 15 anos atrás, como era, né? O Hellinger ainda ensinava só em alemão. E nós trabalhávamos muito com intuição, com essa coisa de ler o campo. Aí eu tive essa ideia, vamos testar. E foi uma coisa muito legal. Por quê? Porque quando eu coloquei os africanos e os europeus e os índios, os indígenas, primeiro que a África olhava para mim e dizia que eu não era filho dela. Tá, você não é minha filha. Você me deve. Eu coloquei minha bisavó. Falei, então aqui tá o seu filho, só que eu descendo dele. E aí eu consegui reorganizar o meu sistema. E a partir daí a minha vida financeira ela mudou. Ela mudou porque eu parei de me identificar com as dívidas. Eu parei de me identificar com a dor de quem foi escravizado. Eu parei de me identificar com o lado... ou de olhar para o meu sistema como tendo lado bom ou ruim. Não existe lado bom ou ruim. Existem situações vivenciadas por eles e que eu não tenho direito de julgar. Isso fez uma mudança tão grande porque isso mudou a minha vida, mudou a relação da minha mãe com o dinheiro, tá? Do meu irmão com o dinheiro. Isso me fez perceber que nós precisávamos aprofundar esse assunto. E que a prosperidade ela só vai realmente existir quando nós não tivermos que carregar essas dívidas do passado. Como é que você vai guardar dinheiro pagando juros para o banco todo mês? Você não consegue. Então, como é que eu elimino essas dívidas do banco? Reconhecendo, tá, as minhas limitações, reconhecendo o meu papel dentro do sistema. Reconhecendo que aquele foi o jeito que os meus antepassados tiveram de sobreviver. Quando eu tenho essa humildade de me colocar como pequeno, automaticamente, tá? Automaticamente, a minha relação com eles muda e aí eu tenho a permissão para viver tudo pelo qual ou pelos quais eles se sacrificaram. Então, assim, eu tenho muito orgulho em ter herança africana. Tudo bem, não tenho quase nada. Eu tenho um corpo que comprova que eu tenho uma herança africana, bem firme, tá? Tenho a determinação do indígena. Quando eu empaco no mar, Cristo que me tira do lugar, tá? Tenho a flexibilidade dos africanos. Tenho, sabe, a força dos europeus. Eu tenho tudo de bom que eles tiveram e eu só sou quem eu sou
Exatamente por quê? Por conta de todos esses meus antepassados. Eu tenho até uma bisavó libanesa e eu honro muito isso. Eu me sinto uma pessoa muito abençoada pelos meus antepassados. E isso me dá a possibilidade de cada vez ir além, de cada vez poder ser mais próspera. Então, eu já trabalhei com pessoas que chegaram aqui super endividadas. E que a gente começa a olhar e reconhecer e curar esses padrões de dívidas no sistema. Aí depois disso ela pode procurar um gestor financeiro ou até não procurar, porque o dinheiro começa a render. Então é sempre importante, tá, que nós possamos compreender as nossas histórias financeiras. Tá? E mesmo depois de tantos anos trabalhando, esse ano eu fiz um trabalho específico com relação à minha mãe e à parte financeira. E eu dei mais um passo, eu subi mais um pequeno degrau na relação com a minha mãe, na aceitação dos medos dela de ficar sem dinheiro, dos medos dela de não dar conta, dos medos do dinheiro acabar. E isso fez com que o sistema fizesse assim, ó, relaxasse. Então, é isso que eu gostaria que vocês entendessem com essa live. Primeiro, nós vivemos um padrão de dívidas muito grande, principalmente no Brasil, na verdade no mundo todo, mas como nós vivemos no Brasil, vamos falar do Brasil. Por que nós temos um padrão de dívida tão grande? Porque nós temos dívida entre etnias que precisam ser resolvidas. Nós precisamos curar primeiro a alma do nosso sistema para que nós possamos ser livres e viver a prosperidade pela qual eles tanto lutaram, pelas qual eles tanto se submeteram, tá? Sofreram e aceitaram para que nós pudéssemos honrá-los vivendo uma vida muito melhor. Mas nós entendemos que é engraçado isso, né? Que o amor é eu viver a dor para provar que eu amo. Não, o amor é eu viver a alegria. Não é a falta de amor. Quando a gente fala, eu tenho a minha gratidão e eu reconheço e honro, significa eu aceito e acolho no meu coração os sacrifícios que vocês passaram. Eu reconheço que o que vocês fizeram foi o melhor que vocês podiam. E talvez, somente talvez, se eu estivesse no lugar de vocês, eu faria a mesma coisa ou pior. Então, quando eu consigo ter essa humildade, e aí eu começo a entender as minhas histórias, tá? As histórias das mulheres. Por que muitas mulheres não podem ter dinheiro? Por que muitas mulheres, quando se casam ou arranjam um namorado, começam a ficar sem grana? Porque existe um padrão familiar de que só o homem pode ter dinheiro. Tá? Só o homem pode ter posses. Então, que a mulher, ela na verdade, ela vai ser a pessoa que ajuda, mas quem tem que ganhar mais é ele. Quem disse isso? Isso funcionou numa época, hoje não funciona mais, mas eu ainda carrego isso comigo. Então, aí eu não me permito. Tá? Então, assim, primeiro passo, olhe para a história dos seus antepassados, como meu pai, a minha mãe, os meus tios, os meus avós lidavam ou lidam ainda com dinheiro. A minha família é próspera ou não? Eu me permito ser próspero? Eu me saboto para permanecer e para pertencer ao sistema? Todas essas perguntas nos ajudam a entender mais o nosso sistema. E se você quiser que a sua mente consciente e inconsciente caminhe na mesma direção em relação à prosperidade, em relação à eliminação das dívidas, é importante sim que a gente olhe para o sistema e reorganize o sistema. Tá? E foque no financeiro. E lembre-se, o primeiro ponto é curar o sistema, o segundo ponto é se orgulhar desse sistema e o terceiro ponto é se permitir. Isso faz toda a diferença no nosso processo, principalmente para quem busca prosperidade. Acho que todos nós buscamos, porque a prosperidade não é só ter dinheiro, é ter uma vida próspera em tudo. Em amor, em amizade, em saúde, em beleza, em juventude, em tudo. Bom, eu espero, tá, com essa live, ter despertado aí dentro de vocês um questionamento,
ter despertado em vocês um olhar sobre a vida financeira de vocês e como vocês podem mudar a vida financeira de vocês. E não é só para quem está endividado, não, é para quem também tem possibilidades financeiras ou prosperidade, mas queiram melhorar, porque às vezes nós temos, mas a nossa família ou o nosso sistema não tem. Eu conheço muitas pessoas que a pessoa, ela tem permissão para ter prosperidade, mas a família não. E o que a constelação nos ajuda a equalizar esse sistema e permitir que todos também tenham prosperidade. Se eu conseguir isso, se eu levantei uma pulguinha para vocês pensarem sobre isso, eu já estou super feliz. Tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, depois posta, eu respondo, me manda um WhatsApp, pelo próprio Insta, tá bem? Eu vejo vocês o mês que vem com a nossa live do mês que vem, tá bom? Um super beijo, muito obrigado por estarem sempre comigo. Eu espero colaborar sempre um pouquinho a mais com vocês, tá bom? Super beijo e até o mês que vem. Preciso entender porque há décadas é que pago as dívidas que meu marido contraiu. É um padrão desde que nos casamos. Nós nunca nos casamos por engano. Nós sempre atraímos alguém que tem o mesmo padrão da nossa família. Então você tem que ver por que você está assumindo essas dívidas. Possivelmente você está assumindo as dívidas dele pelo seu sistema. Sou mãe da Caroline, te acompanho aqui no Rio, por aqui. Ai, muitíssimo obrigada, tá? Sou muito grata. Gente, vou deixar vocês um super beijo e até o próximo mês.